Olá, queridos alunos e alunas! Sim, sou eu, professor Palombo, mais uma vez aqui com vocês. E antes de mais nada aí, não se esqueça, compartilhe o sininho, se inscreva nos comentários e ative o like. E hoje oficialmente aí inauguramos nosso canal com a nossa primeira série Resumão, falaremos sobre cores. E para que não fique nenhuma dúvida, se você está procurando Photoshop, Illustrator, ou seja, software, não é nessa série que você encontra, tá? Você vai encontrar na nossa outra série que logo mais está saindo aí, que chama-se Teoria na Prática. Eu resolvi dividir em dois porque acho que fica mais fácil de assimilar e entender como eles trabalham em conjunto. Então toda vez que eu tiver uma série do Resumão, a gente vai ter uma série aí também chamada Teoria na Prática do mesmo tema. Sim, teremos um crossover aqui no nosso canal. Olha que coisa chique. Quem sabe um dia teremos até um multiversos aí, né? Por que não? E se você tiver algum assunto que deseja abordar, deixa aí nos comentários. E agora que eu tenho certeza que você fez tudo isso que eu te pedi, que rufe os tambores e vem a vinheta! E para iniciar nossa aula aí, eu queria resgatar dois filósofos aí, Platão e Aristóteles. Vamos ver qual é o conceito que eles tinham de cores. Platão dizia que a sensação formada pela união entre as chamas emanadas pelos corpos e o fogo da vista. Aristóteles definia a cor como propriedade dos corpos, sendo 7 cores primordiais, entre elas preto e branco. Vamos pegar a essência dessas duas frases. Platão ele via a cor de uma forma mais poética, vamos dizer assim, mais psicológica. Enquanto Aristóteles ele tinha um estudo mais físico e químico das cores. Hoje em dia nós sabemos que os dois estavam certos. Por quê? A cor ela tanto influencia psicologicamente, porém ela também tem suas propriedades físicas. Se eu pegar a cor vermelha, é uma cor que remete à paixão, uma cor que remete à emoção. E ao mesmo tempo, se eu pegar uma tinta vermelha e uma tinta azul que não tem um tratamento ultravioleta e colocar as duas de forma externa aí, o sol vai queimar mais rápido a tinta vermelha. Hoje é impossível, né, você trabalhar com design e não conhecer essas duas vertentes, vamos dizer, a física e a fisiológica da cor. Porém, teve uma época da humanidade que os estudos de cores se concentraram muito na parte física e química. Tivemos vários estudiosos importantes sobre a cor, mas eu queria falar de um específico. Vê se você conhece esse carinha simpático aqui. Sim, ele mesmo, Isaac Newton. O cara era químico, físico, matemático, tudo aquilo que o pessoal do design gosta, né? Fazer contas, fórmulas. Você lembra aquela sua professora de química, física, matemática, que falava um dia você vai precisar usar essa conta, um dia você vai usar essa fórmula? Então, ela tinha toda a razão. Mas não se preocupe, que não vai ser aqui no nosso canal não. Mas o fato é que a matemática e o design, eles andam muito mais junto do que vocês possam imaginar. Então vamos entender. Para poder enxergar, é necessário que haja luz. Então se eu apagar aqui, ó, você está vendo o quê? Uma tela totalmente preta. O que Newton percebeu? Que a luz branca, a luz solar, entrava por um lado do prisma e saía outras cores do outro lado. Não saía aquela luz branca que foi a original. E daí ele começou a pesquisar como essa luz se propagava. Vamos pegar um exemplo aqui, o Patrick. O Patrick está monitorando o nosso áudio da gravação. Ele está com fone de ouvido vermelho. A luz, quando pega no fone de ouvido do Patrick, ele vai reter todas as cores e vai só devolver a cor vermelha. Por isso que enxerga a cor vermelha. Porém, se a gente observar as cores aqui, ela pula de uma cor diretamente para outra. Mas na vida real, vamos dizer assim, ela tem um degradê entre uma e outra. Então você pode ver que as cores que você conhece começam a se aproximar bem mais perto desse outro estilo que você está vendo na tela. Mas ainda você não consegue identificar todas as cores que você vê no dia a dia. Por isso é importante você entender as propriedades das cores. E para isso vamos voltar aqui de novo nos estudos de Newton. Como eu posso dizer, vários elementos aí, eles andam em ondas, né? E a cor também não é muito diferente. Seguindo esse conceito, a gente pode perceber que alguns elementos eles andam em umas ondas mais curtas e outros em algumas ondas mais longas. Nas mais curtas aí podemos falar sobre o raio gama, raio X, ultravioleta. Nas ondas mais longas temos o infravermelho, o micro-ondas, a radiofrequência. Porém, Newton conseguiu o quê? Ele conseguiu descobrir a faixa que a luz que nós enxergamos, ela anda. Então, assim como outros elementos, a luz também ela caminha, vamos dizer assim, em formato de onda. E dentro aí do espectro eletromagnético, ele conseguiu separar cada cor e atribuir os valores que elas transitam, vamos dizer assim.
Sabendo dessa informação, a gente já pode falar da primeira propriedade da cor, que é a matiz. A grosso modo, seria o nome da cor como a conhecemos: azul, amarelo, lilás, laranja, verde. A próxima propriedade é a saturação. Quando eu mexo na saturação, eu deixo a cor mais ou menos viva. Então, pela saturação, você vai deixando sua cor mais viva ou mais acinzentada, entre aspas, aí. Então, a propriedade de luminosidade, você mexe na alvura da cor, ou seja, na brancura dela. Então, conforme você mexe na luminosidade, você tem um vermelho, você consegue escurecendo esse vermelho até chegar na cor preta, e também você consegue clareando até chegar na cor branca. Agora sim, mexendo nessas três propriedades, eu consigo fazer uma gama enorme de cores aí. Primeira coisa que precisamos entender: entre o preto e o branco eu tenho todos os tons de cinza. Essa paleta de cor aqui, ela é chamada de tons acromáticos. Eu não vou entrar muito em detalhe agora, mas é bom entender que nós temos as cores, temos os tons acromáticos e temos as cores especiais. Se você pegar a cor flúor, a cor neon, metálico, você também não vai encontrar nem no preto e branco e nem naquela paleta que a gente mostrou agora. Então, dentro de cores, vamos dividir o seguinte: temos as cores, vamos dizer assim, do Isaac Newton, que são aquelas 7 cores e todas as suas variações. Nós temos os tons acromáticos, que é o preto, branco e toda a sua gama de cinza, e as cores especiais. Então, até agora a gente viu bastante sobre Newton, né? Sobre as propriedades da cor e etc. E eu queria pegar esse gancho aí para a gente ir para o próximo tópico, que seria o nosso tópico aí de sistema de cores, que seria o RGB e o CMYK, que a gente vai focar aqui. Qual é a diferença entre os dois? Então, bora para o próximo tópico. Dentro do sistema de cores, vamos falar dos dois aí mais famosos, que seriam o RGB e o CMYK. Primeiro, para ficar mais claro, tudo que for fonte luminosa, ou seja, monitor, projetor, celular, ele vai trabalhar no sistema de RGB. Tudo que for tinta, pigmento, sabe, suja a mão, a gente vai trabalhar no sistema CMYK. De extrema importância saber a diferença entre os dois. Um exemplo: se você trabalhar com RGB, que é de luz, e mandar imprimir uma máquina que trabalha com CMYK, depende da máquina, ela nem vai conseguir imprimir. Às vezes você perde um tempo precioso tentando descobrir o que era e na verdade era só converter de um sistema para outro. Vamos falar do RGB. As cores primárias do RGB é o vermelho, o verde e o azul. Ele é conhecido como síntese aditiva ou cor-luz. Se eu pegar aí as 3 cores primárias e juntar elas, eu vou ter a cor branca, como vocês podem observar aí no meio do círculo. Agora vamos para o sistema CMYK de cores. Por enquanto eu vou tirar o preto e já explico o porquê. Ele é conhecido como síntese subtrativa ou cores-pigmento. E se eu somar as 3 cores, vamos ter aí uma cor preta. Na verdade é um marrom bem escuro, quase preto. Por que eu tirei a cor preta? Na verdade a cor preta ela foi agregada depois, tá? Se você somar as 3 cores aí, você tem um quase preto. E a indústria gráfica, por economia, o que ela pensou? Com essas 3 cores aqui eu consigo fazer qualquer cor, inclusive a cor preta. Mas imagina, você vai imprimir um livro de preto, para que você vai usar as 3 cores? Antigamente, a cor preta era mais utilizada em livros, etc. Você não tinha tantas coisas coloridas porque era caro. Então eles falaram que eles chegaram na conclusão que era mais fácil você pegar essas 3 cores primárias e acrescentar a cor preta por economia. Outra coisa interessante, se você pegar a palavra CMYK, o C ele é o cian, o M de magenta e o Y de yellow, que seria amarelo em inglês. E por que o preto não é a letra B e sim a letra K? Existem 2 teorias aí, tá? Primeiro é que, na verdade, eles colocaram o preto como uma cor-chave. Então seria a cor key, que seria chave em inglês. E outra coisa também que eles dizem, que a cor preta, se colocasse o B, poderia confundir com o azul, que é blue. Então por isso a gente colocou... Eu não, né? Por isso que eles colocaram a letra K aí dentro do CMYK. Observação, quando você era pequena, acho que sua professora nunca pediu na aula de cores, né? Vamos estudar cores amanhã. Traga um guache cian, um magenta e um amarelo. Ela sempre pediu para trazer um vermelho, um azul e um amarelo. Por que isso acontece? Se você pegar a história das cores, teve muitos estudiosos. Da Vinci estudou bastante sobre cores, temos o Goethe também, que foi muito importante. Então, nesse processo, lá no início, você tinha essas 3 cores primárias, que são as cores básicas que quem faz pintura utiliza até hoje, que seria o vermelho, o amarelo e o azul. O Goethe ele fez o quê? Ele foi o primeiro cara que fez um estudo interdisciplinar das cores, que nem eu estava explicando. Newton ele via muito na parte física, química e matemática. Quando o Goethe escreveu o livro Doutrina das Cores, que inclusive tem em português,
Ele pegou a parte filosófica, a parte física e fez um estudo assim bem completo sobre cores. Então Gotti é um nome bem interessante para você entender as cores como nós entendemos hoje. Então o que o Gotti descobriu? Se ele pegasse a cor vermelha e a cor azul e substituísse por outras duas cores, ele conseguia fazer uma gama muito maior de cores. E qual cor é que ele usou para substituir? Eu vou até na minha cola aqui para não falar errado. Então ele pegou o quê? Ele pegou o vermelho e substituiu pelo púrpura, e depois ele pegou o azul e substituiu pelo azul esverdeado. Então ele começou a fazer uma gama muito maior de cores. Depois de alguns anos aí, o que aconteceu? A empresa GAF e a Kodak, eles definiram que a cor cian, magenta e amarelo ia ser padrão da indústria, porque eles conseguiram fazer uma gama maior de cores. E nos anos 50 foi acrescentada a cor preta. Aí nós fechamos no que conhecemos até hoje, que seria o CMYK. Por que os dois sistemas conseguem se conversar? No sistema RGB, que é a cor luz, quais são as cores primárias? É o vermelho, o verde e o azul. No sistema de tinta, que é o CMYK, quais são as cores primárias? O cian, magenta e o amarelo. Agora me fala aí, qual é a cor secundária de RGB? A cor secundária de RGB é o amarelo, o ciano e o magenta. E qual é a cor secundária do CMYK? É o azul, o vermelho e o verde. Que a cor primária de um é a cor secundária de outro. Então nós temos todas as cores, o preto e o branco se conversando aí. Quando nós temos aí a mistura de cor, a gente consegue fazer uma gama de cores, que nós chamamos de gamute de cor. Dentro do que o olho humano consegue enxergar, o que a impressora consegue reproduzir? Seria esse espaço de cor. E o que o monitor consegue produzir? Seria esse espaço de cor. Então nem sempre o que você vê no seu monitor é o que sai na sua impressora, tá? Para isso acontecer, você tem que calibrar a cor, perfilar a cor, enfim. É um processo assim bem complexo. Acho que sobre parte de cor, a parte física aí, acho que deu para ter uma ideia bacana. Se você olhar essa figura, que é a nossa roda de cores, ela é muito comum em softwares de edição de vídeo, composição, etc. E essa cor, se você olhar aqui, ela na verdade ela vem da descoberta de Newton. Porém, se a gente for ver da parte psicológica, nós poderíamos primeiro dividir essa roda em duas partes, que nós classificamos como as cores frias e cores quentes. Além das cores frias e quentes, na nossa roda de cores a gente consegue fazer nossa paleta de cor. Sempre que você vai trabalhar, fazer um serviço, é legal você criar sua paleta de cor que você vai utilizar para depois aplicar no seu layout. E a roda de cor vai te ajudar bastante. Então nessa imagem aqui, ó, em cima tem todas as cores que foi utilizada nessa imagem. Vamos escolher uma cor base, que através dessa cor base a gente vai inserir ela na nossa roda de cores e escolher o esquema de cor mais apropriado para o seu serviço. Vamos escolher essa cor azul como nossa cor base. Se eu pegar a nossa roda de cores aqui e montar um sistema análogo, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a cor base que eu escolhi, que seria azul, e vai escolher a cor posterior e a anterior. Esse tipo de paleta, vamos dizer assim, ele produz uma harmonia na composição. O sistema monocromático ele tem todas as cores, tem a mesma matiz, ou seja, todas vão ser azul. Mas o que eu vou fazer? Eu vou mudar a saturação e o brilho de cada uma para criar nossa paleta aí. Esse tipo de paleta ele dá uma sensação de calma, tá? Então é bem legal o monocromático se você quiser passar uma coisa mais calma. No sistema Triad nós temos 3 pontos equidistantes aí, ou seja, com a mesma distância. Apesar deles terem a mesma distância, quando você for utilizar essas cores na sua composição, o ideal é você escolher uma cor base, ou seja, uma cor predominante e depois criar só alguns detalhes com as outras cores. Esse sistema aqui, ele dá um contraste sutil, mas mantém uma harmonia bem bacana aí. Agora quando você usa a cor complementar, aí você pegar as cores que são opostas no disco. Esse tipo de composição ele tem um alto contraste. Agora a gente tem a composta. A composta, na verdade, é um mix aí entre complementares e análogas. Então ele vai pegar duas cores análogas e vai colocar duas cores opostas. Então você vai ter uma composição assim, bem, vamos dizer, bem equilibrada quando utiliza esse tipo de composição aí. Existem mais regras de harmonização, mas por que eu fiquei só nessa? Porque no nosso episódio aí de teoria na prática, a gente vai utilizar um software da Adobe. E ele utiliza exatamente essa que eu acabei de explicar. Então foi mais porque eu estou pensando no próximo episódio aí. E para finalizar, eu queria falar rapidinho o que cada cor representa. Primeiro, a cor representa, depende da sua bagagem cultural. Depende de onde você vive, depende de onde você está. De repente, uma cor
que representa para mim alegria, para um outro povo, para um outro local, representa um outro significado. Nesse caso aqui, eu tenho uma paleta toda cinza, uma cor neutra, né? Se eu pegar essa cadeira e aplicar a cor preta, ele vai ficar um desenho mais sério, vamos dizer assim, né? Mais clássico. Se eu aplicar a cor vermelha, ele vai ficar um desenho que transmite uma alegria, criatividade, etc. Se eu pegar o preto e misturar com o vermelho, nós vamos aí cair para um marrom, tá? Preto e vermelho, preto e laranja, temos alguns tons de marrom. Se você pegar essa cadeira e pintar de marrom, ela parece uma cadeira mais clássica, mas não tão clássica quanto o preto. Ela tem vamos dizer assim, um quesinho aí de alegria. Então é isso que eu queria dizer para vocês. Se você pegar duas cores, você acaba misturando as duas psicologias, vamos dizer, das cores aí. Então se você tiver um marrom mais avermelhado, ela vai ser mais alegre. Se tiver um marrom mais escuro, ela vai ser mais clássica. E assim com outras cores também funciona, gente. Gente, acho que sobre cores a gente podia falar horas, dias, vários programas. Mas o intuito aqui é a gente dar um basicão mesmo, né? Então se tiver interesse, deixa nos comentários, a gente pode fazer uma parte 2. Pessoal, espero que tenha gostado do vídeo aí e até a próxima. Fui!